Muito bem. No vídeo de hoje nós vamos ver a segunda parte dos biomas mundiais. Nós vamos começar aqui tratando das florestas tropicais sazonais. Então estão entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, região de Cananéia até a região de Ilhéus. São sazonais, ou seja, tem uma estação mais seca e uma estação mais chuvosa, uma estação mais fria e uma estação mais quente. Geralmente quente, chuvosa, fria e seca. Tá? São chamadas também de Tropical Seasonal Forest, ou, em alguns casos, savanas, certo? Ou savana florestada, melhor dizendo. São as florestas mais diversas em termos de espécies que existem no mundo. Tá? Aqui está mostrando onde vai aparecer o diagrama climático para mostrar como é bem o clima dessa região, tá? Onde ocorre a floresta sazonal tropical. E aqui alguns hotspots, né, os pontos quentes de alta diversidade. Então vocês podem ver que esses biomas, né, esse tipo de floresta, no caso, se estende desde o norte do México até a região do Uruguai. E na África se estende desde ali de Senegal, Etiópia, até a África do Sul. Norte da Austrália, sul da Índia e China. E aí a zona dos trópicos, né, tropical. Muito bem. Aqui está o diagrama climático de Brasília. Está a 900 metros de altitude. Chove 1.500 milímetros anuais, ou seja, 1,5 metro d'água. Só que essa distribuição da chuva ela não é uniforme ao longo do ano. Aqui estão os meses do ano. Tem meses do ano que não chove quase nada, tá? Como fevereiro, dezembro. E depois, junho, julho, agosto. Aqui está errado, viu? Os caras fizeram errado o gráfico aqui. Aqui é o contrário. Brasília é seco em junho, julho e agosto, não é verdade? E Brasília é chuvoso em setembro a maio. Tá? Vejam só, isso aqui eu retirei de um livro que é um livro conhecido, né? De ecologia. E tá errado, cara, o gráfico. Beleza, mas a gente corrige aqui. Aqui, quando vai diminuindo a temperatura e vai aumentando a precipitação, nós vamos encontrar aqui, em altas temperaturas, mas não tão grandes precipitações, esse tipo de vegetação. Temperatura média anual de 22 graus. E a temperatura tem meses um pouco mais frios, que seria aqui em junho e julho, e meses mais quentes em dezembro e janeiro. Aqui está tudo trocado, viu? Eu acho que aqui é do Hickleff, essa figura, se não me falha a memória. Bom, então são as florestas mais abertas, né? Que é a floresta equatorial chuvosa, mas a temperatura no verão pode chegar a 37 graus. E nos locais mais secos é que ocorre a savana, nesse tipo de floresta, certo? Então vai ser aquelas florestas com muitas acácias no Quênia, na África, e na Colômbia também ocorre um tipo de savana. A gente já viu na vegetação do Brasil, que naquela região do Chaco, fronteira com a Argentina, ali a região de Quaraí, Uruguaiana, também ocorre esse tipo de vegetação. A maioria das espécies perde as folhas na estação seca ou na estação mais fria, o que é uma característica desse tipo de vegetação. E não existe, assim como na floresta equatorial, floresta pluvial tropical, árvores de grande porte formando o extrato emergente. Né? E também, como tem muita, as plantas perdem muitas folhas, também entra mais luz até para as plantas do extrato mais inferior, e aí a gente tem aquela floresta cerrada, né, com muitas plantas. Né? Às vezes você chega a encontrar 4, 5 mil plantas maior que 5 centímetros de diâmetro por hectare. A fauna associada a essas florestas, como na Índia, naquela região do Ghats, existem animais de grande porte. O maior felino, né, atualmente vivo, o tigre, pertence a esse tipo de floresta.
E aqui é engraçado, né, que a gente vê o tigre com esses tons de marrom e preto e branco, mais um alaranjado até, mas a gente esquece que alguns animais eles enxergam assim, ó, em preto e branco. Então, a pergunta que fica aí sobre o tigre é: cadê o tigre, né? Essa camuflagem ela é muito melhor ainda do que a gente pensa, certo? Muito bem. Pensem aí que essa floresta abriga sim animais de grande porte, embora ela tenha um aspecto bastante seco, né? Existe muito nutriente, existe muita fruta, muitos animais também. Ela é muito sazonal, então se você for no inverno você vai achar que a floresta é muito pobre, no verão você vai ver que ela é exuberante. Então aí o tigre, ó. Isso não é um problema no seu computador, é eu que estou mexendo aqui para mostrar ele colorido e preto e branco. Mais um pouquinho sobre esse animal extremamente ameaçado de extinção, né? Talvez o meu animal preferido, na verdade, pelo menos o meu mamífero preferido é esse. Até porque, se não me falha a memória no horóscopo chinês, eu sou um tigre, certo? O lobo-guará também talvez o maior canídeo que existe na América Latina. Aqui não tem leões e nem hienas, né? Leões são felinos, mas tudo bem. Não tem hienas aqui, não tem também coiotes, essas coisas. O lobo-guará é o nosso a nossa maior expressão aqui, né? O animal de mais grande porte associado a canídeos ou a felinos na nossa floresta. E ele é um animal curioso, né? Ele se alimenta muito de frutas. Ele é um animal muito tímido, muito difícil de encontrar. Eu, pelo menos, já trabalhei 8 anos no Cerrado, eu nunca vi esse bicho, certo? E eu andava, às vezes ficava muito quieto, parado dentro do Cerrado e não vi. Aí tá ele, ó, magrelo, cor da terra para não ser visto e também para predar e não ser predado. Embora eu não conheça algum animal que prede o lobo-guará. E uma outra característica dessa floresta é que os solos são muito arenosos, né? Então o Cerrado, por exemplo, tem solo bastante arenoso. E aí também outra característica que são regiões bastante planas, né? É só a gente voltar lá no mapa, a gente vai ver que o Brasil Central é plano, é um planalto. O sul do Brasil também é plano. E África do Sul, esses lugares assim, norte da Austrália. A Austrália é o continente mais plano que tem, mais seco também. E então essas são características da topografia desse bioma, né? E aí aconteceu de que muitas dessas áreas, por serem planas e ter terra arenosa, que é uma terra bastante fofa, né, pode ainda ser cultivada e foram derrubadas as plantas, que geralmente são tortuosas, não oferecem muita lenha, para a agricultura. Então são biomas bastante ameaçados onde eles ocorrem. Tá? As florestas sazonais, também é incluído a savana, que no nosso caso é o cerrado brasileiro. Então as plantas estão adaptadas à perda, né, perdão, de água, elas perdem as folhas para não perder a água, depois brotam. Existem tubérculos, né, estruturas para armazenar água, espinhos para evitar herbivoria, parcerias com formigas, muitas mimosoídeas, como aqui, Fabaceae mimosoide, elas possuem glândulas de néctar, a formiga vai lá e come, se alimenta. Algumas formigas até fazem ninho nos espinhos, são espinhos maiores que esse. E em troca, a formiga rabugenta, nervosa, não deixa nenhuma lagarta chegar perto. E aí, a incrível, né, mudança que ocorre nas estações. Então, a principal característica é uma estação quente e chuvosa, uma estação mais seca e em alguns lugares mais fria. E a perda de folhas grande, mais de 50%, talvez das espécies perdem totalmente as folhas nessa estação desfavorável. Essa floresta é muito ameaçada e muito pesquisada também. As pessoas do Trop Dry, né, o pessoal do Arturo Azofeifa, lá, daqui a pouco eu lembro aqui o pessoal do Brasil que está nesse projeto para estudo das florestas
secas, as matas secas ou florestas estacionais. No caso aqui são as deciduais que eles estão mais interessados. Naquela região do Triângulo Mineiro. Lembrei, o Geraldo Wilson Fernandes, lá da Federal de Minas Gerais, é que estuda isso. Certo? E aí uma paisagem na África, com esse tipo de vegetação, onde existem baobás. Aqui no Brasil é a ceiba, né, a nossa paineira ou barriguda, são parentes muito próximos, são árvores típicas desse tipo de floresta. Nós não temos aqui mais megafauna, né, foi tudo extinto há 10 mil anos atrás, mas imagine o tamanho dessa árvore, né? Mas existiam animais de grande porte, como a preguiça gigante, também chamada de mapinguari, há 10 mil anos atrás, nessa floresta que a gente está abordando agora. Também existiram tatus muito grandes, há 10 mil anos atrás, tamanho de um fusca mais ou menos, e os ameríndios aqui no Brasil usavam essas cascas dos tatus mortos, que eles mesmos caçaram e extinguiram talvez, para fazer suas tendas. Então as plantas e os animais também são adaptados para não perder tanta água. Tá? Aí, ó. Essa é uma escavação de uma planta dessa região, mostrando como que é embaixo. Ó. Como se aqui fossem galões de água. Quando ela precisar, ela recorre a essas batatinhas, que não são pequenas, para a absorção da água. Isso aqui deve ser algum tipo de umbuzeiro ali da região do norte da Bahia. E aí a barrigudinha, planta bonitinha, ó. Tem até uma escadinha ali, não sei pra quê. E aqui, né, uma paisagem em Minas Gerais, como que são essas matas aqui na região de Minas. São chamadas de matas secas aqui em Minas. No caso do Brasil, uma das árvores mais características, e talvez a árvore símbolo do Brasil, se não me falha a memória, é a antiga tabebuia, né, Crisotrischa, que agora é Androanthus, né, mudou o gênero, mudou a nomenclatura, o nosso ipê amarelo. Tá? Ao contrário do que as pessoas pensam, o ipê ele não é uma leguminosa, uma fabácea, ele é uma bignoniaceae, que é uma família também muito comum em termos de cipós. Tá? Tem lá o cipó São João, a Pirostégia venusta, que é um cipó que ocorre agora na época do Piros, né, dos fogos de São João. Todo mundo vai lembrar quando eu falar agora um cipó que tem muito na beira de estrada, com as flores lindas alaranjadas. E a maior diferença das bignoniáceas para as verdadeiras fabáceas é que as bignoniáceas têm síliquas como tipo de fruta e não legumes. O legume lembra do feijão e do amendoim. Você abre ele e os grãos estão ali sem nenhuma membrana separando um lado do outro do legume. Então, o legume ele não tem nenhuma membrana e as bignoniáceas têm uma membrana onde estão aderidos os grãos, as sementes no caso. Tá? Geralmente de cada lado dessa membrana, dentro do que seria quase um legume, certo? Talvez apareça uma figura, vai ficar mais claro. E aí de novo, volto a insistir na transição, né, das estações mais secas para as estações mais chuvosas. Aqui é uma foto do mesmo lugar, ó, se não me falha a memória, é alguém do grupo do Geraldo que tirou essa foto. No caso do Brasil, e também no caso da Austrália, também na África, por que não? Menos na Índia, é uma paisagem que tem muita interação com o fogo. Tá? O fogo ele é importantíssimo, tá? São regiões que caem muitos raios, o Brasil é campeão mundial de raios, e Mato Grosso do Sul é o estado brasileiro onde cai mais raios. Naquela época, agosto, setembro, dá essas fogaréu, e aí as plantas ressurgem das cinzas, fênix. Né? Então, também tem uma interação muito grande com formigas, como eu já falei, até na dispersão de sementes. Algumas euforbiáceas têm elaiocarpo, que é uma elaiosoma, perdão, uma pequena bolsinha de gordura ao lado da semente. As formigas levam no ninho e às vezes deixam cair alguma no caminho ou até na beira do ninho, lugar mais úmido, e acabam germinando as sementes. Então, formigas, fogo, 2 Fs aí, né, para lembrar dessas florestas. Aqui tem a produção de biomassa nesses biomas, segundo Ari Dazan, que é um pesquisador da UNB. O cerrado produziria 2 a 3 megagramas, aí vocês lembrem que mega são 1000 kbytes, né? Então são 3 toneladas
por hectare por ano. No cerrado, produzido de folhas, galhos podres, flores velhas, frutos maduros. E no cerradão chega ao dobro, né? Então no cerradão produz muito mais biomassa por ano, por hectare, 8 toneladas quase do que o cerrado. Os solos são latossolos, solos velhos, amplos, facilmente laváveis, intemperizados e também solos arenosos. No cerrado, eu já falei isso várias vezes, mas é bom repetir, há uma grande presença de alumínio, que é um metal, e ele é que faz aquele aspecto torto das plantas do cerrado. No nível celular ele entorta tudo e no nível de tecidos igualmente. O alumínio é um grande problema no solo e as árvores do cerrado são tortas não por causa que falta água, pois no cerrado chove muito mais do que na caatinga, por exemplo, e na caatinga as árvores não são tão tortas, e também em outros lugares. Então, a tortura das árvores do cerrado é um problema de solo, excesso de metal, metal retorce tudo a nível celular e de tecidos, em relação ao que seria a chuva. Não tem nada a ver com a chuva, tá? Então, são solos com pouca nutrição, distróficos, capacidade de troca de cátions menor que 50%. Vou deixar isso aqui para vocês pesquisar o que é melhor, tá? Então, o alumínio causa o que se chama de escleromorfia, né? São as folhas tortas. E aqui o que eu havia comentado, né? As belas interações entre plantas que favorecem as formigas, oferecendo alguma nutrição, um lanchinho aí, e formigas guerreiras que até fazem ninhos aqui, ó, acompanha a seta branca, no espinho, para proteger as plantas. Beleza? E aí as árvores típicas, né? Muita malvácia, antiga bombacácea, antiga corízia, que agora se chama ceiba. Cuidado também, é lugar de animais venenosos. E lá na África é um território bastante ocupado pela nossa amiguinha ali, girafinha. Uma coisa interessante sobre os escorpiões é que eles não ocorrem em áreas temperadas, ou são muito raros. Já nessas áreas aqui, tropicais, né, são muito comuns. O nosso micro-ônibus animal, né, o rinoceronte, um dinossauro, quem diz que não existe dinossauro mais está completamente enganado, eles estão aí. Também é um representante desse tipo de floresta. Já falei, cupins e formigas são muito importantes, pois eles cavam, arejam, renovam, expõem, modificam o solo, certo? Então, o formigueiro nem sempre é ruim. Elas podem até cortar muita folha aqui e levar, mas elas estão fazendo o que um arado nenhum faria aqui, ó, nessa profundidade aqui, removendo o solo. Eu mudei muito a minha opinião sobre as formigas. Sempre considerei um problema dos plantios que eu faço. E agora eu penso diferente. Beleza? Só dar uma olhada no tempo. Estamos bem. Estamos no cronograma. Vamos continuar. Se está muito rápido, você volta aí a barrinha depois do vídeo e assiste de novo. Agora nós vamos falar de terras com madeira, né, ou terras de arbustos, woodland, shrubland, vegetação mediterrânea, e mais próximo ao Brasil seria talvez a caatinga. Tá? E mais semelhante ainda no Brasil, talvez sejam os Campos Sulinos e o Parque do Espinilho, que tem lá, já falei, em Bagé, Barra do Quaraí e Uruguaiana. Tá? Então é disso que nós estamos falando. Ó. São woodland, shrubland, e que no Brasil tem uma pequena parte ali na região da fronteira com a Argentina desse tipo de vegetação. Depois, pode ver que aqui no sul, ó, da América Latina, tem a grande parte, depois no Mediterrâneo, uma grande parte. Tem um pouquinho ali na África do Sul, que é um lugar muito interessante em termos de diversidade, de origem de espécies, né, vegetais, e na região mais longínqua aqui, talvez da Austrália, né. Então, e aqui, né, ó, Califórnia também ocorre. Vamos ver o que é isso. E também vamos ver primeiro o que é um arbusto, já que fala em terras de arbustos, temos que definir o que é um arbusto. Bom, para algumas pessoas, arbusto é uma planta que se ramifica a partir do chão já, ela não tem um tronco. Né?
a partir do qual a 4, 5 metros aqui começa a se ramificar os galhos. Esse é um conceito de arbusto. Outro conceito de arbusto é que ele não produz cerne com lignina, ou seja, madeira. Tá? Ele sempre vai ter um teor mais fibroso, menos lignina. O tamanho não é um critério bom para definir o que é um arbusto, porque tem no cerrado árvores com lignina, com madeira, com cerne, que não se ramificam diretamente a partir do chão e que não são arbustos. Pelo tamanho, você classificaria como arbusto, mas estaria enganado. Embora no cerrado seja incomum muitas árvores mesmo se ramificarem a partir do chão, que dá uma certa confusão. Tá? Mas acho que o melhor conceito de arbusto é uma planta que não possui madeira. Tá? E ele também não nasce, cresce e morre no mesmo ano, senão ele seria uma erva. Herbácea é esse o conceito. Beleza? Então ele pode ter um porte até maior que algumas árvores, mas ele dificilmente vai produzir o cerne, né? Aqueles anéis de crescimento tão visíveis nas árvores. Vamos ver agora como que é o clima numa região de florestas de arbustos. Na terrinha ocorre isso, tá? Por isso que eu estou falando desse jeito. As temperaturas já são bastante variáveis, né? Um inverno frio, um verão quente, e chove pouco, certo? Então você vai ter lá, ó, em Lisboa, por exemplo, chove 1/3 do que chove aqui na região sul de Minas, até 1/4. Chove pouquinho e a temperatura média do ano é 15 graus, tá? Então vejam só, não é um ano quente, né? É um ano geralmente frio. Embora possa ser bastante ameno ali em junho e julho com 20 graus. Tá? E vejam a sazonalidade da precipitação. Janeiro chove 80 milímetros, depois nós temos 4 a 5 meses aqui bem secos, depois volta a chover um pouco mais. E 41 metros de altura. Então é uma área bem próxima do oceano. São geralmente terras planas, onde ocorre esse tipo de vegetação. Frio e seco é a moral da história. Dependendo do lugar, esse tipo de vegetação vai ter nomes bastante regionais que vale a pena nós mencionarmos aqui. Na Califórnia vai se chamar chaparral. No Chile, México e Espanha vai se chamar matorral. Na França vai se chamar maquis. Na Itália vai se chamar máquia. Na África do Sul é o fimbus, que eu estava tentando lembrar. E no sudoeste australiano é o cuonga. Tá? E no Texas é a floresta de cedros. Beleza? Cedar scrub ou Cedar scrubland. Agora vamos ver um pouquinho de cada um desses, como eles se apresentam. Chaparral. Ó, chaparral é aquela vegetação nos filmes de Velho Oeste. Né? Olha que bizarro. Os cedros do Texas aqui. Tá? Muito frio, muito seco, as plantas demoram para crescer e aí tem esse aspecto fantasmagórico. E às vezes muitas plantas aqui são talvez as árvores mais velhas que se mediu realmente a idade, com 6.000 anos. Como Matusalém, que é uma árvore que ninguém diz onde está, para que as pessoas não vão lá e sacaneiem e cortem ela, como algumas árvores velhas sofreram no passado. Na África do Sul é uma região muito bonita em termos de flores, né, fimbos. Ela é um pouco mais campestre, tá, do que a gente viu. E aí, ó, na Califórnia, o chaparral, o fimbus, na região da África do Sul. E aí essas plantas que têm aquela capacidade de resistir à seca e também ao frio extremo. Olha que bonito. Aqui tem muita abelha, muitas aves, né, muitos répteis nessa vegetação. No Chile, ó, chamado de matorral, tem uma presença maior de coqueiros aqui na imagem. Olha que bonito. No Chile, ó, não é na África. Olha aí que lindo. Cactos, né? As opúntias aqui, ó. Na Espanha, né? Matorral. Ó, que legal. Daqui surgiram muitas plantas usadas em paisagismo, então essa é a chave para nós preservarmos as espécies. Olha aí, ó.
Aqui provavelmente teve uma queimada e depois uma boa chuva. Olha como ficou bonito. Geralmente é paradoxal, né? Mas logo imediatamente antes da chuva, uns 15, 20 minutos, dá os raios, incendeia tudo. E às vezes logo depois já apaga. Então as plantas têm uma chance de se recuperar e de rejuvenescer com a chuva. Seguida da chuva, né? O fogo seguido da chuva. Na França, maquis. Olha aí, ó. São jardins naturais, né? Burle Marx que gostaria muito, talvez, disso aqui. Olha aí, ó, jardins naturais. Consigo ver coisa mais bonita do que isso. Olha só que maravilha. Vamos viajar um pouco. Aqui tem muita planta que se protege do frio e do fogo com essas capa de folhas velhas aqui. Ó, tá? Isso aqui não são bromélias, são talvez eucauláceas ou com certeza monocotiledones. Isso é muito comum no nosso cerrado também, tá? Embora o cerrado já seja um pouco diferente. Olha aí, ó. Muitas plantas que têm o caule fotossintetizante em vez das folhas, né? Muita forbiácea, que não são cactos, tá? Os espinhos são solitários, os cactos e os espinhos ocorrem em grupos de 4 ou 5, em auréolas, né? Areolas, a gente vai ver isso. E blá blá blá, né? Muito blá 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 hoje, viu? São essas vegetações. Ah, e tá entrando uma série de fotos por baixo ali, mas tudo bem, eu arrumo depois. E na África do Sul, essas paisagens lindas, né? Na beira do oceano, cheio de tubarão, com essas flores bonitas, né? São xeriscapes, ou paisagens xéricas, secas, né? São resistentes à salinidade e ao vento. Olha que bonitinha, muito amarelo. Ó. Essa lorantácea, ela é tipo de uma erva de passarinho, um parasita, talvez de raiz aqui, ou pelo menos uma hemiparasita. Por que hemiparasita? Porque ela também faz a fotossíntese dela, além de sugar, provavelmente, da raiz aqui de outra planta, ou de algum caule subterrâneo de outra planta. Então, a Nuitia floribunda é típica do Fynbos e tem essa florada muito bonita, ó, que depois a gente vê lá, ó, na Austrália. Perdão, eu estava falando da África do Sul, mas isso aqui é na Austrália. Opa, deslizei aqui, hein? Esqueçam, Austrália, tá? Tava com a África do Sul na cabeça aqui, mas isso é na Austrália. Aí, ó, que bonitinho. Se um dia você tiver de férias na Austrália, se perder e entrar numa região assim, você está diante da Nightsia floribunda. Parecem muitas nossas birsônimas, né? Ou melhor, as nossas... E agora, rapaz? Daqui a pouco eu lembro. Do Cerrado. Ah, como eu queria lembrar agora, eu acho que até vou fazer uma pausa aqui para tentar lembrar do que eu estou falando ali. Haha, lembrei. Voquísias, tá? Parecem muito as nossas voquísias, ó. Tá vendo? Voquisiáceas do Cerrado brasileiro. As flores são quase iguais. Quem conhece de planta já logo vai perceber do que eu estou falando. Eu gostei tanto dessa plantinha que eu comecei a colocar várias fotos aqui, ó. E aí tá o segredo, ó. Uma ave defeca sobre algum ramo ou raiz exposta do hospedeiro e essas plantas germinam em, ó, vampirismo, né? Hemiparasitismo, que é o morceguinho, né? No Texas, a paisagem é essa, ó, com as gimnospermas aqui presentes, os cedros, né? Lembrem que tem cedrela, que é angiosperma, e muitas outras plantas que não são do gênero cedrela, mas que são chamadas de cedros, tá? Que são gimnospermas. Então a paisagem típica do texano aqui, né? Faroeste total, onde ocorrem essas plantas. E olha lá, uma cicadácea, né? Cicas, que é uma outra gimnosperma. Isso aqui não é palmeira, tá, pessoal? Que você vai lá, vai ter um estróbilo ou uma escama ovulífera com uma semente nua alaranjada, venenosa, que causa parada cardíaca se você ingerir. Por isso que essas plantas não deveriam ser utilizadas na arborização urbana. Aprendam aqui, tá? Não façam bobagem de colocar na arborização urbana umas cicas
um pinheiro venenoso. Elas são dioicas, então você poderá pensar, nossa, o Alberti falou que tinha, nunca vi a maldita pinha. Então, algumas masculinas você vai ter a pinha mesmo, mas a maioria cultivada é feminina, com aquelas escamas ovulíferas, que parece ter um adereço de carnaval, ocre, e dentro ali a laranjada brilhante a semente. Sementes nuas, não há um fruto protegendo-as. E aqui as agaváceas, se não me falha a memória, que são monocotiledôneas, que têm essas inflorescências, segundo as maiores inflorescências do reino vegetal, só perde para uma palmeira que tem lá na Malásia, se não me falha a memória. São essas grandes inflorescências aqui, são chamados de fantasmas do jardim, porque às vezes isso aqui é tudo branco, de noite parece uma pessoa parada. Aqui, ó, os fantasmas do jardim. Tá, isso aqui não é cactus, isso aqui é monocotiledônea, provavelmente é agavácea. Shrubland, arbustos, ervas e gramas. Woodland, fogo e gado. E aí a conversão de uma para outra, né? Então você pode ter uma área mais arborizada com árvores e fogo e gado transformar ela no shrubland, que é a terra de arbustos. Então esses são processos já da ocupação humana que estão convertendo e tornando mais raro esse tipo de vegetação para esse aqui. Beleza? Desmatamento também transforma áreas de madeira com áreas de arbustos. Por isso que é woodland, né? Não tem aqui tem xilema, anéis e aqui não, tá? Leptospermum também muito típica dessa região, tá? Aí, ó, as plantas da Austrália. Lignotuber é uma proteção contra incêndio, que ajuda a planta a rebrotar, que também é uma adaptação morfológica dessas plantas na região da shrubland, tá? Aí, ó, um lignotuber, provavelmente numa planta com a casca bem cinza para refletir a luz do sol na Austrália. E aí os fantasmas do jardim, as agaváceas. Olha que coisa fantasmagórica. Muitas vezes as sementes só germinam após um longo período quando passa o fogo ou quando dá uma chuva muito forte, tá? Que é o caso aí. Alguns trabalhos científicos até atestam aqui a presença de fumaça, eles defumam a semente e vejam os resultados na germinação. Muito melhor, né? Muita, então, produção de sementes e a rebrota desses galhos como uma estratégia de recolonização para os ambientes que queimam, incendeiam anualmente muitas vezes. Né? E aí algumas cactáceas, né, que também ocorrem muito nessa região. E também agora nós vamos já, falando em cactáceas, entrar nos desertos, tá? Que é o próximo bioma que a gente vai aprender. Então, nós vimos a floresta pluvial tropical, nós vimos as woodlands, shrublands, as florestas secas, né? Florestas tropicais secas, e agora nós vamos ficando cada vez mais seco aqui até chegar nos desertos. O que é um deserto? É um lugar onde chove, tá? Menos que 25 milímetros ao longo do ano. Então o deserto não necessariamente, como eu falei na apresentação anterior, ele é seco e quente, tá? Nós temos os maiores desertos aqui, ó, tá? Na região ártica e na Antártida, que não aparece aqui no mapa, pois chove menos que 25 milímetros ou neva menos que 25 centímetros, perdão, por ano. Isso caracteriza deserto. Se é frio ou é seco é outra história. E o maior deserto do mundo, como eu já disse, não é o Saara, mas é a Antártida e o Ártico. Graças a Deus, no Brasil não existe deserto. Tá? Existe semiárido, que é a Caatinga. Só um deserto criado pelo homem aqui na região do Alegrete e pelo pisoteio do gado. Esperamos que não cresça tanto. Onde estão os desertos? Tirando a região ártica e antártica, a maior sequência, né, que você pode ir caminhando e achar desertos, está na norte da África,
e no Oriente Médio até a região ali da Mongólia, depois já na Ásia mais continental, né? Que é uma península, na verdade. A Austrália é 70% talvez deserto, a Namíbia tem um deserto muito grande, a Pérsia, a Arábia, Cazaquistão, aqui tudo é deserto, norte da Índia, sul da China, sudoeste da China, e Estados Unidos aqui, né? Mojave, deserto da Califórnia, o Vale da Morte, e depois aqui nessa região do Atacama, do Chile e da Patagônia, na Argentina. Entenderam? Espero que sim. Bom, a criação dos desertos tem a ver muito também com correntes de vento. Tá? Então, onde os ventos chegam com menos umidade, né, são os desertos frios. E depois aqui os desertos quentes, também onde pega mais sol e os ventos são um pouco menos secos. Tá? E aqui o que acontece na região ali da Califórnia, onde tem o deserto, o Vale da Morte. Né? Se você andar do oeste para o leste, 200 quilômetros vai mudar muita coisa ali. Ó. Você vai estar no Vale Central. Tá? E aqui quanto chove. Ó. Tá? Aqui, perdão, ó, na esquerda quanto chove em milímetros. E aqui a altitude. Ó. Então você pode estar no nível do oceano aqui, ó, ter pouca chuva, não muita chuva, e baixa altitude. Depois você vai subindo a montanha, começa a chover mais, ó, até chover 150 milímetros, mas tudo ainda aqui é bem seco, é desértico. Até subir a Serra Nevada, depois os ventos ficam muito secos e você tem precipitações ridículas aqui, que é no Vale da Morte. Tá? Então as montanhas, elas bloqueiam, a moral da história que eu queria chegar aqui é essa, as montanhas elas bloqueiam as nuvens, não trazendo umidade do mar, e aí os desertos se localizam, como o Atacama, nessas regiões. Tá? Perto de montanhas ou depois que passa da montanha em direção ao interior do continente. São os casos crônicos da Namíbia, Vale da Morte e Atacama. Atacama é o deserto mais seco. E aqui um diagrama climático de um deserto. Né? Você vai ver que pode fazer de 10 até 30 graus, médias mensais de temperatura em vermelho. E você vai ver que pode ficar muito tempo sem chover quase nada, até um dia, um mês lá em setembro, que chove 160 milímetros. Que na verdade não é muita coisa. Né? Aqui chove num mês, às vezes isso em janeiro. Lá que vai chover no máximo na vida deles. Né? Phoenix, no Arizona, olha só a precipitação, é sempre abaixo de 40 milímetros. E lá é mais quente. Ó, tá? O deserto de Sonora chega em agosto a 35 graus, a média do mês. Então, teve dias que tinha 40, tinha dias que tinha 25. E noites também. Essa é uma característica do deserto, eles mudam muito a temperatura em relação ao dia e noite. San Diego, na Califórnia, bastante seco, mas não tão quente. Ó, tá? E aí algumas coisas para vocês estudar um pouquinho de inglês também, como funciona algumas coisas no deserto. Né? Por que é frio? Porque não tem muita coisa para segurar a temperatura. Né? A areia ela logo esquenta e esfria, ela não segura muita temperatura. A luz do sol ela reflete bastante. Né? Então logo depois que o sol desaparece já fica frio. É muita luz, né, durante o dia, muito seco, muito calor, muita radiação. E isso são as atmosferas do deserto. Isso não impede a vida, tá? A vida está em todo lugar. Aí tem os cactos e os habitantes do deserto. Não vai ter animal grande no deserto, tá? Geralmente vão ser pequenos mamíferos, insetos e aracnídeos. E as plantas geralmente não vão ter folhas bonitinhas, como a gente conhece, vai ter espinhos, que são folhas modificadas, e elas vão florescer e frutificar após as chuvas, quando elas ocorrerem. Né? O que é isso aqui?
Deixa quieto isso aqui. Não quero explicar isso. Aí um deserto, ó, tá bem mais verde do que um deserto, mas é um deserto, tá? Pelo critério da precipitação. Então temos aí, ó, algumas variações no deserto de Sonora, né? Tem as zonas altas, né? As zonas baixas, as zonas alpinas, que aí já não é mais deserto, e as zonas de transição. Então a paisagem, como eu falei nos Estados Unidos, é uma das que contempla maior variação no mundo, tá? Também não sei porque que eu coloquei isso aqui, mas deixa quieto. E o Saara, tá? Saara, tá aqui na bonita escrita árabe, né? Que eu admiro muito. Significa o grande deserto, mas é o terceiro maior deserto apenas em área. Tá? E a idade do Saara, vocês sabem? Não é tão velho não, tá? São só 5.000 anos. Então acreditem, ali na época que os egípcios floresceram como uma grande civilização, é que havia começado apenas o deserto. O deserto não existia há 6, 7 mil anos atrás. Era muito mais chuvoso ali, muito menos seco. Tá? Então você se pergunta o que esses malucos fizeram pirâmide nesse lugar lá que não tinha nada. Não era assim, era mais chuvoso. Talvez fosse até uma espécie de cerrado na época lá. Tá? Então é um mito achar que os egípcios construíram um monte de coisa em cima do deserto. O deserto veio na época que eles começaram a fazer. Quem sabe até foi culpa deles, que derrubaram tudo para construir a sua civilização. Né? E faz sentido, porque depois eles acabaram no Cairo, né? Abandonaram toda a região do Nilo, do Sudão até o Egito, ficaram só as ruínas das pirâmides no Cairo, né? Que é onde hoje em dia acontece um fenômeno muito estranho, que eles conseguem bloquear e irrigar tanta área que 95% da água do Nilo que passa ali em Mênfis, não é nos Estados Unidos, mas é o Mênfis original no Egito, o Vale dos Reis, não chega na foz. Tá? O Nilo ele é um rio que só 5 a 10% da água chega no oceano. Ela está toda represada para produzir os alimentos para os egípcios. É uma coisa fantástica isso. Eu postei no Facebook, no meu canal lá, isso também. E é só vocês olhar no Google Earth, onde está essa foz. Vocês vão ver que fantástico que é. Quem sabe a gente encerra a aula de hoje falando sobre isso. Vamos utilizar o software e ir até o Egito, ver como é essa maravilhosa região do delta do Nilo. Aguardem. Daqui a poucos instantes nós vamos visitar a foz, que quase não é foz mais, do incrível rio Nilo. Deixa eu só fechar essas coisas que abrem. Tentar rodar o mapa só com uma mão, porque a outra mão está segurando o microfone. E tentar rapidamente ir até lá. Vamos ver. Ai, 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 ai. Aqui. Foz do Nilo, ó. Já dá pra ver como é verdinho lá, tá? Ó, tudo isso eles usam, ó. Então esse verde aí é tudo represas, né? E olha só que fantástico isso. Eles simplesmente bloquearam o rio todo nessa foz. Percebam a escala em quilômetros aqui, ó. 30, 40 quilômetros, certo? Deixa eu deixar maximizado aqui, a gente vai ver melhor isso. O Cairo, cadê o Cairo? Está mais ao sul aqui, deixa quieto. Vamos ver aqui, vamos ampliar para vocês verem a escala que são essas plantações. Olha lá, 20 quilômetros. Deixa eu só tirar aqui as estradas. Tirar os lugares, tirar as fotos, tirar tudo, deixar só a imagem. Ali é o que sobrou do Nilo, no centro. Ó. E aí os plantios, ó, é uma loucura isso. Então, canais de irrigação. Isso não é de hoje, né? Desde a época dos faraós, que a paisagem do Nilo foi modificada nesse nível. Vamos ver, vamos ver. Olha que doido. Agora vocês vão ter uma dimensão da escala. Ó. São povoados
2 quilômetros um do outro, mais ou menos. E aí, o que aconteceu com o rio? E ao redor disso tudo, um enorme deserto. Eu acho que o Cairo está aqui onde está a mãozinha. Ó. Vamos ver. É fantástico esse software aqui. Tá? O Cairo está aqui. Ó. Então as pirâmides devem estar perto aí. Olha que loucura. Um dos lugares berço da civilização, né, mais antigos do mundo. No centro da cidade tem ilhas, olha que maravilhoso. E eles já plantam ali. Talvez a maior cidade da África, né? Olha que loucura. Então, também uma aula de geografia hoje, quem sabe um pouco. Olha que loucura. É grande o Cairo. As pirâmides estão aqui, ó. Acabei de ver as pirâmides. Pode ver que são estruturas vistas, né, do satélite. Bom, depois vocês procurem as pirâmides porque não era ali. Parecia, mas não era, tá? Fica aí um grande abraço para vocês. Usem esses softwares, aprendam geografia com esses softwares e fica a tarefa de casa. Achem as pirâmides aí para mim, que eu não achei. Tchau.